Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Gerson oficialmente não é mais jogador do Flamengo. O Flamengo confirmou através de nota oficial, uma nota oficial extremamente fria, tal como a Rússia, local que ele vai morar agora, e a gente vai explicar o porquê dessa nota oficial fria. Estamos falando de um ídolo. Muita gente imaginava material de despedida, vídeo, artes. Não, foi apenas uma nota com 2 parágrafos e uma nota que eu acho que diz muito entre linhas, que o caso não vai parar por aí. Acho que vamos ter novos capítulos envolvendo Gerson na justiça, e eu vou explicar para vocês por que eu acho isso. E a imprensa argentina noticiando que o Flamengo tem interesse em um atacante do River Plate e quer pagar multa rescisória para tirar esse jogador de 30 milhões de dólares, 160 milhões de reais, mesmo valor da venda do Gerson para o Zenit. E a gente vai trazer mais informações sobre o Wesley. A Roma não desistiu do Wesley, mantém conversas, e tem também novo treinador do Sub-20. Será que é estrangeiro novamente? Já já a gente conta para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, aquele pedido, né, para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim todo mundo fica sabendo de tudo o que acontece no Flamengo e, obviamente, passa a acompanhar o canal Vini Casagrande em busca da meta de 400 mil inscritos, e com a ajuda de vocês nós vamos conseguir em breve. Vou começar falando do novo treinador do Sub-20 do Flamengo, uma informação publicada primeiro pelo perfil Flabase junto com o Flazoeiro, que nós confirmamos. O novo técnico do Sub-20 não é estrangeiro dessa vez. Tem nome e sobrenome, Bruno Pivetti, isso mesmo. Para quem não conhece o Bruno Pivetti, ele tem 41 anos, estava no Operário Ferroviário em 2025, no time profissional deles, fez 33 jogos e conquistou 12 vitórias. Ele também tem passagem pelo CRB, pelo Náutico, Água Santa, Náutico novamente, Guarani, Chapecoense, Tombense, Goiás, Vila Nova, CSA, Tombense, Vitória, e ele começou a carreira dele como auxiliar técnico justamente no Osasco Audax, aí passou pelo Atlético Paranaense como auxiliar, enfim. Embora tenha apenas 41 anos, o Bruno Pivetti é bem rodado aí na carreira de treinador e chega agora para assumir o Sub-20 do Flamengo. Ele foi escolhido depois de muitas entrevistas que o departamento de futebol do Flamengo fez com alguns profissionais, e ele foi escolhido. A ver como será o trabalho dele, se apresenta já no domingo para iniciar o trabalho. Quem não se apresenta nunca mais ao Flamengo, quer dizer, nunca mais é forte, mas enquanto o BAP for presidente, eu cravo, Gerson não retorna ao Flamengo. Ele não vai se apresentar porque hoje saiu a rescisão de contrato dele lá no BID, no Boletim Informativo Diário. O que eu achei mais feio ainda foi sair a rescisão antes do anúncio até mesmo do próprio jogador do Zenit, e aí minutos depois o Flamengo emitiu uma nota oficial de 2 parágrafos, uma nota bem curta. Preste atenção nessa nota, tá? Porque ela diz muita coisa entre linhas aí. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o contrato de trabalho do atleta Gerson foi encerrado nesta sexta-feira, 4/7, após pedido de demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador, bem como o pagamento integral da multa rescisória prevista em contrato. O valor de 25 milhões de euros foi depositado pelo Zenit São Petersburgo da Rússia. O Flamengo agradece ao atleta pelo período em que esteve à disposição da equipe, no qual conquistou diversos títulos, honrou o manto rubro-negro e se tornou um ídolo pela dedicação em campo. O clube deseja sucesso na sequência de sua carreira. Ponto. Foi apenas isso que o Flamengo fez em suas redes sociais. Aí logo depois soltou uma arte ali, obrigado, Gerson, só, mas em outros casos, se tratando de um jogador da magnitude do Gerson na história do Flamengo, a gente sabe que a despedida seria totalmente diferente. Vídeo, obrigado, Gerson. Da outra vez que o Gerson saiu, foi vendido, a gente lembra como foi, choro de funcionário, Gerson no CT Ninho do Urubu. Dessa vez não teve nada, absolutamente nada. E essa nota fria, repito, como a Rússia, por quê? Para mim a nota deixa a entender, vamos lá, em alguns trechos, após pedido de demissão e rescisão unilateral. Gente, o Flamengo, para mim, dá a entender que vai à justiça buscar o valor que acha que tem direito por conta
dessa quebra de contrato, entre aspas. Por quê? Na renovação de contrato, na visão do Flamengo, ficou combinado que a parte que quebrasse o contrato, que rompesse, pagasse a multa rescisória, deveria também pagar o valor referente a direito de imagem até o fim do novo vínculo, que é até 2030. E eu informei isso aqui para vocês. O Flamengo entende que pode receber até 50 milhões de reais em relação a isso. E vai à justiça cobrar do Gerson, pelo que eu entendi da nota, esse valor. Então, é uma despedida bem fria e por isso que eu falo para vocês, isso é informação, não é achismo. Com o BAP de presidente, o Gerson não volta ao Flamengo. E por que eu estou falando isso? Porque não é nenhum absurdo imaginar que daqui a um ano o Gerson se arrependa ou queira voltar ao futebol brasileiro, porque ele nunca cumpriu contrato com nenhum clube. Quando eu falo cumprir contrato, é ficar até o fim. Nunca. Repara aí, pode buscar na carreira. Ele nunca fica até o fim do contrato com algum clube. Ou renova e fica. Nunca, nunca. Se daqui a um ano o pai dele, seu Marcão, que também é empresário dele, der uma entrevista, Gerson quer voltar ao Flamengo, quer voltar ao Brasil e a prioridade é o Flamengo, esquece, com BAP de presidente, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Inclusive, repito o que eu já falei em outros lugares e até mesmo aqui no canal Vene Casagrande. Não julgo a saída dele, ele é um profissional tal como eu sou, como você aí do outro lado recebeu uma proposta de trabalho melhor na visão dele, aceitou e vai embora. O meu questionamento e a minha crítica é como isso foi feito. Gerenciaram muito mal a saída dele. O seu Marcão, pai, empresário dele, antes da renovação que aconteceu 2 meses atrás, utilizou até do próprio podcast para questionar o salário e dizer que o jogador estava com o salário defasado. Reclamou, reclamou, reclamou. Agora, na saída, ele não deu um pi. Ficou em silêncio. Por quê? O silêncio, às vezes, responde muita coisa. Então, pessoal, eu acho que poderiam ter gerenciado melhor. Se ele fosse mais franco, mais sincero, nada disso teria acontecido. A verdade, num primeiro momento, ia doer e muita gente ia ficar chateado com a verdade no primeiro momento. Agora, a verdade é sempre o melhor caminho, porque depois a torcida ia abraçar a causa. Agora, ele está em silêncio. Não falou nada, não falou absolutamente nada, nada. Gerenciaram muito mal a saída. Posso negar? É informação ao vivo aqui. Então, sobre Gerson, tá aí a informação para vocês. Inclusive, a mensagem que eu recebi agora tem a ver com o próximo assunto aqui do nosso roteiro. A imprensa argentina noticiando que o Flamengo tem interesse em Facundo Colídio, atacante do River Plate de 25 anos, tá? Tem passagem, cria do Boca Juniors, tem passagem pela Internazionale da Itália, passou também pelo futebol belga, depois retornou ao futebol argentino para jogar no Tigre da Argentina, e aí está desde 2023 no River Plate, e a imprensa argentina noticiando que o Flamengo quer pagar a multa rescisória de 30 milhões de dólares e levar esse jogador. Galera, acabei de receber informação aqui da pessoa do Flamengo e de maneira oficial. O Flamengo não tem interesse nesse jogador, não negocia a contratação desse jogador, não procede. E posso ser sincero, ainda bem, pagar 30 milhões de dólares por esse jogador que eu acho, beleza, pode ser bom jogador, ponto. Vale 30 milhões de dólares? Na minha visão, não vale. Ainda bem que não procede. Então fica aí a informação ao vivo para vocês dessa situação. Respeito quem noticiou diferente, quem tem outra informação, mas eu confio muito nessa pessoa do Flamengo. Inclusive, o Facundo Colírio jogou 3 jogos no Mundial de Clubes, tá? Ficou 233 minutos e marcou 1 gol. Na Libertadores, 6 jogos, 411 minutos, 2 gols marcados e 1 assistência. Esse ano, em 26 jogos, 7 gols e 1 assistência. Então fica aí os números desse jogador argentino. Eu dei minha opinião sobre isso, quero saber qual é a opinião de vocês em relação a esse atleta. Lembrando, a minha informação é que não procede a negociação e que o Flamengo não tem interesse. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Wesley. A Roma insiste na contratação de Wesley. Inclusive, confirmei a informação do Fabrício Romano, que o Gasperini, que é o técnico da Roma, é apaixonado pelo futebol do Wesley, mas o valor que ofereceram ainda está muito distante do que o Flamengo quer receber.
o valor oferecido foi 18 milhões de euros. O Flamengo quer 30, então está muito distante. Eu falei em outros vídeos e vou repetir aqui. Acho pouco provável o Flamengo conseguir 30 milhões de euros em Wesley. 25? Talvez. E aí você bota 25 mais metas para chegar a 30, talvez, mas 30 sim, fixo. Acho pouco provável que o Flamengo receba alguma proposta. A ver, mas a Roma de fato não desistiu, continua conversando, e no Flamengo me falaram que o interesse mais firme, mais forte foi da Roma, não no ponto de vista proposta, até porque a maior proposta foi do Zenit, justamente que está levando o Gerson de 20 milhões de euros, segundo o Flamengo, oficial, tá? Documento, papel timbrado, foi a do Zenit, 20 milhões de euros. No caso da Roma, não teve nem papel ainda, foi um aceno, inclusive através dos empresários. Ó, pagamos isso aqui, vocês topam? Não, a gente quer 30. Mas a Roma continua insistindo, o Flamengo continua tendo informação que a Roma quer esse jogador a pedido do seu treinador. Vamos ver que o Flamengo faça o melhor possível caso venda de fato o jogador. Beleza, galera? E falar sobre o Flamengo que quer a contratação de Colídio, atacante argentino de 25 anos de idade que pertence ao River Plate. Ele era, depois do Mastantuono, o jogador mais destacado do clube argentino. O Mastantuono, você sabe, foi vendido para o Real Madrid por 200, deixa eu pegar o número direitinho, 239 milhões de reais. Também por causa desse negócio, dá para dizer que o River Plate não tem qualquer emergência ou necessidade de venda de atletas. Isso dificulta a situação do Flamengo em relação ao Colídio. O Fla, que ainda nem apresentou proposta ao time argentino, as primeiras conversas aconteceram com o staff do jogador. A multa rescisória do Colídio é de 30 milhões de euros, mas o Flamengo não tem a intenção de chegar a tais cifras. O Colídio, de fato, é muito bom jogador e, para mim, seria titular absoluto nessa equipe rubro-negra. Flamengo que prepara mexidas importantes no seu elenco. Para o ataque, por exemplo, existe a chance real de Pedro, Everton, Cebolinha e Michael serem negociados. Só para completar, o Flamengo que já está em território brasileiro, se recuperando da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, derrota por 4-2 para o Bayern de Munique. Salve, torcedor do Mengão, seja bem-vindo ao Flamengo News, todos os dias conteúdo exclusivo do Flamengo para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Flamengo. Flamengo no mercado da bola, tem a especulação do Facundo Colídio, do River Plate, jogador que poderia estar na mira do Flamengo, porém o Vene Casagrande, muito bem informado sobre o Mengão, trouxe a notícia que o Flamengo não teve conversa com esse jogador e descarta essa contratação. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai, Mengão!